Boa noite, Tânia, seja Boa bem-vinda. noite. Obrigada a todos. Obrigada, Jenny, pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com todos nós. Ah, Gratidão. eu que agradeço. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos vocês hoje nessa live. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jenny Soares, estou com esse projeto que é do Yoga para Você e hoje convidei uma grande amiga, que é a Tânia Nossi, que trabalha com a terapia de Theta Healing. E diante de tudo que a gente está vivendo, eu conversando com ela, resolvemos propor essa live para a gente falar um pouquinho sobre dois temas que estão recorrentes, que é o medo e a ansiedade, né? E durante as nossas práticas, para quem vem acompanhando a gente aí já há algumas semanas, surgiu também disso, de praticar yoga, para poder nos mantermos centrados no momento presente. Quem está praticando um pouquinho está vendo que durante todo o tempo da prática a gente vai falando sobre iniciar se conectando com a respiração, ouvindo, percebendo as batidas do coração. Por que a yoga fala tanto disso? Porque uma das coisas que a gente mais sofre é com o sentimento do que passou, né? Sofrer pelo que já aconteceu, e aquilo fica remoendo, recogitando dentro da gente, amargo, mais negativo. E quando também não estamos no momento presente ou sofrendo pelo passado, estamos ansiosos pelo que vai vir no futuro. Então, o que eu tenho percebido e que as pessoas que estão praticando têm esse momento, né, conseguem, nesse espacinho, perceber esse como é se manter no momento presente e no intuito de que isso comece a fazer parte do interiorizar esse sentimento para que ela possa sempre recorrer. E o que eu achei interessante, porque a Tânia acabou gentilmente também fazendo aqui uma mini sessão de Theta Healing comigo, é que o Theta Healing tem uma partezinha, né, dessa coisa da conexão e tudo mais. Então, feita essa primeira introdução, eu vou abrir esse espaço para falar sobre o trabalho dela, sobre o Theta Healing e como que ela entende que isso poderia ajudar a todos nós nesse momento, né? Oi, Jenny, eu não E ouvi a última parte. Você pode repetir? sim, sim. Cortou um pouquinho? Não, estava dizendo aqui feitas as devidas apresentações, que eu vou abrir então esse espaço para que você se apresente e apresente também o Teta Healing, conte para gente como que essa ferramenta funciona e como que ela pode ajudar nesses dois temas, né, do medo e da ansiedade. E só antes de passar a palavra para você, gostaria de dizer para quem está nos assistindo, tem uma caixinha com uma interrogaçãozinha, que os comentários eles vão ficar abertos, né? Pode mandar alguma pergunta ou pelo comentário ou por essa caixinha, porque a, é uma coisa descontraída, que a gente está abrindo esse espaço para vocês, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, né, Tânia, É, levar alguma coisa positiva para que a gente possa atravessar esse momento lidando de uma maneira mais suave com esses dois pontos, que é o medo e a ansiedade. Então, Tânia, a palavra agora é com você. Boa noite aí, Edna, Lilma, beijo. Pode ficar à vontade, Tânia. então, boa noite a todos. Então, gratidão mais uma vez a Jenny, ao projeto Yoga para você. Eu comecei a fazer esses dias, né? Até comentei com a Jenny e senti algumas dificuldades em alguns movimentos que aparentemente são básicos para o yoga, mas que realmente a gente precisa trabalhar o ser humano como um todo, né? Não adianta a gente só cuidar da mente, do espiritual e não cuidar do corpo, né? Que o corpo é nosso templo.
Então, é muito importante esse projeto que a Jenny tá fazendo de uma forma, assim, bem suave, bem doce. Então, assim, até convido, né, o pessoal que me acompanha a acompanhar também a Gênia tá fazendo essa prática matinal, né? Ela tá fazendo 3 vezes na semana, né? Segunda, quarta e sexta, e tá trazendo assim. Eu já fiz yoga um tempo atrás e eu sei que o yoga é maravilhoso. Então agora com esse projeto da Gênia eu estou retomando a minha prática, né? Então vamos lá. Meu nome é, para quem não me conhece, eu sou Tânia. Meu nome é Tânia Nossi. Eu sou terapeuta, né? E eu uso a técnica chamada Theta Healing. E o que significa Theta Healing? Theta Healing significa Theta, aquela frequência cerebral, Theta das ondas tetas. E essas ondas tetas, essa onda cerebral teta, é aquela onda do início do sono profundo, né? E é nesse momento, quando você está começando a iniciar o sono, iniciar esse sono mais profundo, é onde o cérebro, o nosso subconsciente está mais disponível para ser acessado. Então, por isso que as pessoas, muitas pessoas falam, gente, para vocês fazerem essas programações mentais, suas afirmações, comece a fazer nesse horário antes de dormir, né? Quando você está pegando no sono e logo depois que acorda, porque essa onda reverbera para esse momento. Você está iniciando um sono, indo para o sono mais profundo. Então quando numa sessão de Theta Healing, a gente conduz as pessoas para essas ondas, para essa frequência cerebral teta, e a partir daí a gente consegue estar levantando algumas questões que estão impedindo a pessoa, bloqueando a vida dela, ou estão impedindo ela de evoluir a partir daquele ponto. Então, continuando a palavra Theta Healing, Theta são essas ondas, né? Então, são cura, Healing é uma palavra inglesa, né? Que é cura. Então, a proposta do Theta Healing é trazer cura a partir dessas ondas tetas. Então, assim, resumidamente, é isso, né? E então é basicamente assim, como que o Theta Healing pode ajudar nesse momento de medo e ansiedade? O momento que a gente está mais isolado é como se a gente tivesse, eu sinto como se a gente tivesse que olhar mais para dentro, porque quando a gente está fora, está trabalhando, está fazendo as coisas no dia a dia, a gente está olhando muito externo. Quando a gente é obrigada a se deparar com as nossas questões mais internas, aquilo que está mais escondido dentro de nós começa a incomodar, a emergir, porque a gente não para olhar para essas questões. E todos nós temos questões relacionadas ao medo e ansiedade. Então, aquilo que está mais presente para as pessoas, ela é trazida nesse momento. Então, tem gente que tem medo, por exemplo, de ficar sozinha em relacionamentos, né, ou sozinho, enfim. Então, é nesse momento que esse medo fica mais forte. Tem gente que tem medo da violência. O medo de ficar doente, o medo de morrer, foi o medo que mais ficou sensível nesse momento. As pessoas trouxeram isso à tona. Talvez em algum nível todo mundo tenha isso, mas isso se tornou bem forte nesse momento. Então, é um momento assim que todo mundo tem que olhar para essas questões e procurar ver por que esse medo é real. Às vezes a gente tem um medo coletivo, muitas vezes a gente está bem, mas se a gente fica conectado com essas informações, seja porque alguém fala ou porque a gente fica acompanhando o noticiário, a gente pega esse medo. Então, assim, uma coisa assim legal da gente observar a gente tem que começar a observar mais no corpo. O yoga traz muito disso, né? De a gente ter essa presença no corpo. E eu comecei eu a acho até reparar. que. Desculpa, pode continuar. Só para finalizar, eu reparei que ao ter contato com essas notícias, o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo, de alguma forma, fica ácido. Então,
faça assim o teste, né? Cada um que estiver aqui, faça o teste, né? Ao ter contato com essas notícias, observa no seu corpo, como que o seu corpo reage. Se você tem esse tipo de, vamos supor, você acabou de ver o noticiário ou recebeu algum tipo de notícia através das pessoas, como que seu corpo fica? Como que ele reage? Se você começar a fazer, é como se você fizesse um escaneamento, um autoescaneamento no corpo, que no Teta Healing a gente fala como leitura intuitiva, faz esse escaneamento e veja como que você está sentindo isso no seu corpo. Muitas vezes você vai começar a sentir dor de estômago, você vai sentir que o corpo de alguma forma se torna, tem essa acidez, né? Cada um percebe de um jeito. E o legal também do yoga é trazer essa presença para o corpo, né? Eu acho que a Jenny pode falar um pouco Sim. mais disso, mas é essa presença que eu sinto que muitas vezes a gente precisa ter, essa presença de espírito, né? O agora, eu estou sentindo esse tipo de desconforto. O que está me trazendo? Às vezes é você ter contato com esse tipo de notícia. Às vezes também você se alimentar de uma forma que não condiz com o seu corpo, com o que você quer para si. Não é É isso, isso mesmo, Jenny? O que não, você acha disso? bacana. Nossa, eu achei super bacana, a gente conversou um pouquinho antes, né? E tem muita coisa do que você trata aí com o Teta Healing que vem muito de encontro. Realmente, não tem como negar, assim, né? Eu já fiz esse teste aí. Então, assim, eu preferi restringir o acesso a noticiários e tudo mais, porque não iria me agregar e estava criando assim, muita ansiedade. Mas a gente se esquece um pouco de que o recurso, né, de você parar e respirar, a respiração, a gente fala no yoga, é uma das coisas mais vitais. E durante todo o tempo da prática, sempre a gente vai pontuando, olha, respira fundo, respira tranquilo. Por quê? Porque a respiração é o primeiro sopro de vida quando a gente nasce, né? E quando a gente parte, para quem acredita para o mundo espiritual, é o nosso último suspiro. Então, tudo na nossa vida, ele passa pela respiração. Então, quando nos sentimos ansiosos, nos sentimos tensos, com raiva, com todos os sentimentos que mexem com a nossa respiração, ela responde. Então, quando a gente está muito eufórico, quando a gente está muito feliz, a nossa respiração também fica vibrante. E da mesma forma, quando a gente está muito ansioso, né, no yoga a gente fala que fica com a respiração curta, que é aquela respiração que você acaba sentindo o movimento aqui na altura do peito, né? Então, onde você quer. Só que não está soltando. E isso vai criando um estado de ansiedade muito grande. E o estado de ansiedade, a respiração curta, vai trazendo o reflexo de um pensamento repetitivo, onde você fica mentalmente tentando resolver um problema, uma situação, e gastando energia. E isso vai causando um desgaste físico, um desgaste emocional. E é claro que você vai se sentir cansado, vai sentir dor de cabeça. Então, você simplesmente parar, sentar, alinhar a coluna. Ah, mas eu não consigo sentar naquela postura. Ora, uma das coisas que a gente está falando aí na prática, no espaço aí que eu estou trabalhando, né, no yoga para você, é que para que as pessoas consigam desconectar dessa, eu sei que tem, né, dessa imagem de que yoga é contorcionismo, de que é difícil. Então eu sempre procuro dizer, olha, vai adaptando para o seu corpo, né? Então, para a questão da respiração, senta numa cadeira, apoia a planta dos pés no chão, repousa as mãos nos joelhos, alinha a coluna, porque a gente está alinhando todos os nossos chakras, então vai permitindo que a respiração aconteça livremente. O que é livremente, Gene? Olha, sem forçar, né? Uma inspiração profunda, mas que é suave, que você inspira naturalmente e expira soltando todo o ar. E quando você faz 3 ou 4 ciclos desse, você vai começando a ter a percepção
de como que você tá, se a sua respiração está ofegante, se você está se sentindo cansado. E a partir disso, se concentrando na respiração, nas batidas do coração, você vai aterrando, você vai trazendo o seu corpo e a sua mente para o momento presente. E aí você vai deixando, né, de ficar com aquele pensamento repetitivo do que passou e também não abre espaço para ansiedade em pensar na situação que vai vir, né? Então, como você falou, esse tema recorrente que a gente que estamos observando, né? É em virtude disso, nossa, mas e agora? Como que vai ser o pós-pandemia, né? Então, primeiro nossa, será que vai morrer todo mundo, né? Nos primeiros dias, né? Nossa, vão ser quanto tempo? Que vai acontecer? Vai todo mundo morrer? Os pensamentos foram os mais loucos possíveis, né? Teve de tudo. E agora a gente, passando alguns dias, as pessoas já meio que se acostumando, porque como seres humanos a gente vai se adaptando às situações, a gente já está começando a discutir bastante, mas e como vai ser depois, né? E, enfim. Gente, pode ir fazendo pergunta, tá? E aí a gente vai abrindo espaço para vocês participarem. Por favor, esse espaço é para vocês. Eu vou olhar aqui. Olha, a Luísa falando assim que pratica muito isso no dia a dia dela, né? Para ela conseguir perceber as coisas. Bacana. Então, o pessoal que quiser fazer pergunta, pode usar a caixinha de interrogação que tem aí no rodapé, ou mandar mesmo nos comentários, tá bom? Então, eu percebi que que no Theta Healing também tem essa questão, né, Tânia, de parar, tranquilizar as emoções, aí tem a questão da respiração, né? Para você voltar a se conectar e conseguir dali dar um stop para continuar, não é mesmo? O que a gente, logo no começo, né, desde que a gente começa a fazer um atendimento, a gente traz essa coisa da respiração. E também, num atendimento, a gente sempre pede para a pessoa ficar de olhos fechados. Por que disso? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente traz uma presença maior, né, para si. E quando a gente fica com olhos abertos, a gente começa a ficar olhando ao redor. Ai, vamos supor, tô tendo uma pessoa, a pessoa fica, né, observando, assim. Então parece que ela desconecta dela, fica sempre no outro, né? E é um momento para você trazer presença para o seu corpo, para si, e é o momento em que você vai começar a liberar informações do seu subconsciente. Então, quando você está olhando, né, com os olhos abertos, né, você acaba se preocupando muito com o que está fora. Né? Então, assim, é só mais uma ferramenta que a gente usa para trazer essa presença. Então, por isso que muitos processos meditativos, a maioria pede para você estar com os olhos fechados para trazer presença para aquele momento. Por isso que é importante, né, você trazer isso e tirar um tempinho para você também observar a sua respiração. E a respiração, é que, como você disse no começo, né, é o sopro da vida, é o primeiro, vamos supor, é uma das primeiras percepções que nós como humanos temos, a respiração, né, a primeira respiração, e quando a gente parte, seria o último suspiro, a última respiração que a gente faz. Então, no Theta Healing traz muito essa questão da respiração, e se conectar com o coração, porque às vezes a gente está tão preso emocionalmente que a gente não para respirar. E quando a gente respira, é como se a gente soltasse tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, a respiração, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes de se trabalhar num processo meditativo e num processo curativo. Ele é o ponto de partida, é um dos pontos de partida, né? Você olhar para sua respiração. Bacana, é interessante que você falou de manter os olhos fechados, né? Realmente, assim, a maioria das meditações falam para você fechar os olhos, que é para você interiorizar. Só dar um oi aqui para Carolina Sobral. Boa noite para quem está chegando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mas
que eu conheço, tem a Zazen, ela fala para que você não fique com os olhos fechados, fique com o olho semi-aberto, mas com um Ah, olhar sim. que você fique num olhar de 45 graus, né? Mas para um lugar, olhando para um lugar fixo. Mas, de um modo Uhum. geral, a grande parte das técnicas de meditação falam isso. O princípio básico, né? Que você não necessariamente, que você pode, na verdade, trazer isso para qualquer lugar, você pode praticar em qualquer lugar, em qualquer momento. Hoje a gente está lidando com um processo de ansiedade dentro de casa, mas no trabalho é frequente, no trânsito é frequente, claro, que se você estiver dirigindo, isso não é recomendável. Mas no escritório, né, tirar aquele, de repente tira 5 minutos para dar aquela respirada, para desconectar daquele momento de estresse. E aí você senta, alinha a coluna, e se conectar com a sua respiração, se conectar com as batidas do seu coração, né? Então, isso é uma ferramenta que a gente está trazendo estava discutindo aqui, né? Nem trazendo para usar consciência, mas você está discutindo aqui para que as pessoas possam interiorizar isso, né? Poder captar. Quando se sentir num momento ansioso, conseguir lembrar, de repente, até do que a gente conversou aqui e praticar. Tânia, deixa eu só dar uma Uhum. passada aqui, o pessoal falou algumas coisas, Ok. e aí, de repente, a gente pode abrir para fazer aqui uma rápida meditação. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Tem alguma técnica de respiração para fazer após fechar os olhos e conseguir se acalmar e diminuir a ansiedade? Olha, no yoga tem vários. Teve uma das nossas práticas, que tem uma prática que chama Nadishodana. Não precisa ficar presa assim ao nome, mas assim, basicamente Uhum. um ring loose, e aí você opa, voltou? Voltou. Você tampa uma das narinas, Voltou. inspira tudo pela narina direita, prende com o dedão e solta pela narina esquerda. Então, você sentado, pode fechar os olhos, vai fazendo esse ciclo. Inclusive, essa respiração ela pode ser feita até deitado na cama. Um dia que se você estiver muito, muito ansioso, com um pensamento repetitivo, vai fazendo esse ciclo de respiração, que é uma respiração alternada, e ela vai acalmando todo o seu processo respiratório, e você vai acalmando, consequentemente, seus pensamentos, vai relaxando o corpo e consegue adormecer, se você estiver fazendo deitado antes de dormir. É uma técnica recomendada. Ou senão você pode fazer a qualquer momento, se você se sentir tenso, é uma técnica aí que a gente recomenda. E do E a Theta pessoa Healing, pode Tânia? fazer, e só para complementar, esse que você falou dessa respiração, a pessoa faz por quanto tempo? Ou até ela se Olha, sentir melhor, como que funciona? pode fazer, não tem um limitante, né? Ela pode ir fazendo, ela vai percebendo já fazer a transformação. Mas assim, um ciclo de 10 respirações, né? Ela já vai conseguir percebendo. E quando ela, na verdade, é natural, né? Quando você já atinge um estado de serenidade, você já vai parando. Deixa eu ver aqui a Edna Santos. Se a pessoa sente falta em momentos de ansiedade, como pode fazer? Falta de ar? Falta de ar, acho que foi isso que ela quis dizer, é a respiração curta, né, Edna? O que acontece é que a gente não deixa soltar o ar. Então, por quê? Porque a gente está preso, né, pensando em alguma coisa, tá ali ansioso, normalmente é isso, e você tá... Então, outra coisa que você pode fazer para perceber é uma mão no peito, uma mão no abdômen e vai respirando. Os bebês, eles respiram, a gente nasce respirando corretamente, a gente vai desaprendendo, olha que curioso. É Porque curioso mesmo. se você observar um bebezinho, enquanto ele está respirando, o abdômen dele vai projetando. E ao passo que a gente vai crescendo, a gente vai desaprendendo e a gente vai ficando com aquela respiração ansiosa, né? Uma criança um pouquinho maior, ela já
ela quer falar, ela quer... E não solta o ar. Então, essa respiração curta, essa respiração alta, ela é um indício fortíssimo de ansiedade. Então, o que eu faço nesse momento? Eu sento uma cadeira, ou com as pernas cruzadas, o que for mais confortável para você, alinha a coluna, fecha os olhos, repousa a mão aí sobre o abdômen ou sobre o peito, faz umas 3 respirações livre, suave, faz a respiração alternada, só apenas vai permitindo entrar em contato com você mesmo, para ir se acalmando, e aí você vai aterrando, você vai vindo com seus pensamentos para o momento presente. Afinal de contas, você não vai conseguir mudar o que passou e também não vai conseguir resolver o que ainda não aconteceu. E é um desafio para todo mundo. Eu sou uma pessoa ansiosa, então a prática do yoga veio para me ajudar com isso, né? Eu Então, acredito, é Jenny, possível. eu acredito que todo mundo tem um certo grau de ansiedade, uns mais e outros menos. Uma das coisas que eu também aprendi tanto no Theta Healing quanto, enfim, né, com outras práticas, é a questão assim, a água, ela é um ótimo condutor de energia. Então, às vezes, só o fato da gente tomar uma água, um banho ele é muito curativo. Eu não Sim. sei, né, se alguém já teve as pessoas que estão aqui já tiveram alguma experiência, se tiver pode comentar, mas assim, às vezes a gente tem várias intuições durante o banho, né, então a água é curativa, então às vezes você está num processo de ansiedade, uma coisa simples, vamos supor, às vezes as pessoas não conseguem nem fazer nada, então às vezes um banho, ele ajuda a acalmar e simplesmente trazer serenidade para aquele momento. E se ela puder tomar ainda um banho gelado, é melhor ainda. Mas vamos supor, a pessoa não consegue, ok, um banho normal, um banho quente já ajuda, né? Um banho, ou você, vamos supor, toma um copo d'água. Um copo d'água a água é um ótimo condutor de energia. Então, isso é uma das técnicas bem, bem bacanas. Isso que a Jenny trouxe também da respiração. É uma prática que eu acho que a gente tem que ter sempre para quando a gente ancorar essa energia da respiração, porque quando a gente está num processo de ansiedade, quando você já tem, né, alguma técnica assim de uma forma um pouco mais consciente, fica mais fácil, né? Então é uma prática, independência, não precisa estar ansioso para você pensar na sua respiração. Você tem que estar trabalhando Sim. isso de uma forma diária, constante, porque na verdade isso é básico do ser humano, né? Respirar de uma forma correta. E é o que você falou, o bebezinho nasce sabendo respirar certo, Isso, mas ao longo da vida a gente sofre, né? Então, eu já percebi, né? Uma vez eu passei por um processo de estresse muito alto. Eu tentava respirar pelo estômago de uma forma correta, né? Pelo abdômen, mas eu não conseguia. E quando eu ia fazer mais fundo, eu começava a tossir. Então, era uma coisa interessante, né? Você quer respirar às vezes de uma maneira correta, mas nesse momento, mas assim, é só o fato também da intenção, quando você tem a intenção, você fala assim, para, isso aqui vai passar, né, essa ansiedade, isso que eu tô sentindo agora vai passar, então o que eu posso fazer agora? Para mim, primeiro me centrar, para mim ter inspiração, para mim, meus pensamentos se organizarem, para mim tentar resolver essa situação. Uhum. Você pode tomar um banho, você pode trabalhar sua respiração. E é o fato de você intencionar, você se conectar com o seu eu mais divino, com Deus, com o Criador, isso já traz uma sabedoria intuitiva, né, para a gente poder se alinhar. Aí isso também traz presença para a gente. Então, querendo ou não, às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas só o fato de você intencionar, você espera que eu preciso respirar. Então, o fato de você intencionar trazer isso de uma maneira mais pura, para você criar essa conexão, isso já ajuda no seu processo, né, de acalmar a ansiedade. Né? Então, Maravilhoso. Tânia, tem uma pergunta aqui para é você, isso. ó, do Marcel. O Theta Healing é uma técnica meditativa, certo? Você disse que a técnica consiste em conseguir a onda Theta.
Como se faz isso? A gente consegue fazer naturalmente? Acho que teve gente que entrou um pouquinho depois. Se você puder passar mais uma vez aí falando do Theta Healing. Na verdade, no final, deixa eu saber quanto tempo a gente tem. Se a gente puder, então, fazer no final, eu posso trazer. Apertei aqui errado, peraí. Oh, meu Deus. Trazer essa meditação para vocês sentirem o que é a frequência teta. Se vocês quiserem, a gente pode fazer essa meditação no final. Né? Eu acho que todo mundo quer sim, né? Experimentar. Para vocês sentirem como que é, o que é essa frequência teta, né? E foi bom o Marcel ter trazido isso, porque faltou complementar que, na verdade, a gente, até nossa primeira infância, até os 7 anos mais ou menos, é a fase onde que a gente fica praticamente o tempo todo em ondas tetas. Então, a criança absorve tudo de uma maneira muito intensa. Por isso que, na maioria dos processos terapêuticos, a gente acaba voltando para a primeira infância. Porque é nessa fase onde são feitas a maioria das programações. Então, por isso que é muito, muito importante a gente ter cuidado com o que a gente fala para as crianças, né, os medos que a gente coloca. Muitas das ansiedades e dos medos são criados nessa fase. Então, assim, você pode conseguir atingir essa meditação, essa frequência sozinho? Sim, é possível. Antes de dormir, muitas pessoas utilizam essa técnica, né? Você faz as suas afirmações antes de dormir. Quando você está pegando no sono, você entra numa frequência, sabe aquela frequência de que você já está, você não consegue nem falar de tanto sono que você está? É a onda da frequência teta. Assim, quando você acorda também, você está naquele processo, ainda mais ou menos 1 ou 2 minutinhos depois que você acorda, você está naquilo que você não consegue, né, nem responder, e está ali, é uma frequência teta. Então, assim, é uma frequência que você sente assim como se você tivesse no corpo, mas não tivesse, né? Aquilo desse início. Então, essa é a frequência teta. Então, você pode atingir sozinho? Sim, é possível. Através desse processo meditativo e também Que a gente vai fazer daqui a pouco, inclusive, um pedacinho, que a gente né? vai fazer isso. E assim que a gente vai dormir e quando a gente acorda. Por isso que é importante a gente, antes de dormir, não levar algumas questões para o sono, porque a gente acaba tendo. Super importante isso. Então, vamos supor, se você teve um dia cheio, alguma coisa assim, procura trazer mais suavidade. Se está difícil, toma um banho antes. Toma um banho antes de dormir. Procura fazer a respiração, né? Existem vários processos meditativos, tem meditações guiadas na internet que você pode fazer, cada um utiliza o processo que ressoa mais com a pessoa. Mas se identifica, né? Porque também existe isso. Que se identifica. Isso, né? Não que todo mundo precisa fazer essa meditação, né? Cada um faz aquilo que sente que ressoa mais consigo. Mas é importante, quando a gente vai dormir, trazer aquilo que a gente quer. Então, se você quer fazer alguma afirmação, trazer uma consciência para você, você pode estar fazendo isso antes de dormir. Por isso que eles falam, não procura, as pessoas dizem, procura não assistir TV ou um filme violento antes de dormir, porque você acaba ressoando com você durante o seu sono, e como você está pegando no sono, você acaba reproduzindo isso, você grava para o seu subconsciente. Então, muitas vezes, quando a gente tem contato com essas informações, quando a gente dorme, a gente acaba sonhando, isso traz para o sono, de uma forma assim, mais intensa. E também para o seu dia, né? Então, às vezes, uma noite mal dormida vai ocasionar um dia, né? Então, mesmo se você teve uma noite mal dormida, procura, assim que acordar, procurar silenciar e trazer essa frequência, assim, mais tranquila. E quando você estiver nessa frequência, você faz as suas afirmações que você deseja para você, para aquele dia ou para sua vida. Então, é importante você estar sempre se conectando com essa energia mais sutil que você tem e com aquilo que é importante para você, né? Então, usar muitas afirmações, né? As afirmações do eu sou são muito, muito interessantes, né? Eu sou a luz que ilumina meu caminho. Assim, cada um sabe qual que é a afirmação que mais ressoa consigo. Bacana, Té. Né?
Olha só, teve mais umas perguntinhas aqui sobre dor, falta de ar. Então, assim, falta de ar também, na verdade, não falta ar, você precisa soltar o ar. Isso é bem recorrente, que a gente e não solta. E na yoga a gente trabalha bastante, né? Inspirar e expirar, criar consciência da expansão da caixa torácica, né? Então é só mandar um beijo aqui, ó, para a Ludmilla, a Gabriela Cognati, o pessoal tá entrando aí para prestigiar a Tânia, para prestigiar o yoga para você. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigada a todo mundo aí pela presença. Está sendo um bate-papo gostoso. Pode mandar pergunta para interagir aqui com a gente, que esse bate-papo é para vocês, tá bom? A gente está falando aqui de como atravessar esse momento, minimizar, né? Lidando com sentimentos de medo, de ansiedade. Então, por favor, mandem perguntinhas. Olha só, a gente está aí quase chegando às 7h40. Eu acho que a gente podia fazer essa meditação aí, Tânia. O que que você acha? Você conduz? Acho ótimo, ótimo. Eu só vou tomar um golinho de água que eu acabei ficando um pouco com sede. Claro. Então vamos lá, gente. A gente pode começar, Gê? Claro, por favor. Então tá bom, então, pessoal. Então procura agora, né? Não precisa mais ficar escrevendo para a gente poder se concentrar. Cada um concentra em si. Vou Então fazer fecha aqui os também. olhos, todo mundo. Ok, vamos lá, Gê. Então, todo mundo convida todos a fechar os olhos, a respirar fundo. Inspira, inspira. Procura se conectar com o seu coração. O coração é a nossa maior potência. Então, a gente respirar e sentir o coração, as batidas do coração. Ok. Imagina, imagina a energia do seu coração descendo até os seus pés, indo até o centro da Terra. Então, ao sentir a energia da Mãe Terra, procura subir essa energia novamente, subindo até chegar aos seus pés. E no processo em que começa a subida, essa energia, numa espiral de luz, envolve todo o nosso corpo. E nessa subida, essa energia ela vem alinhando todos os nossos chakras. E essa energia até chegar no topo da sua cabeça, ela vai formar uma linda bola de luz. Observa que cor é essa bola e a sua consciência adentra a essa bola de luz. E essa bola de luz começa a subir, 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 ela sai do planeta. E ela vai subindo, entra no universo. E ela sobe, sobe. E dela das claras. E essa linda bola de luz continua subindo. Aí ela passa por uma camada dourada. Ela sobe, sobe, sobe. Aí essa bola de luz passa por uma camada gelatinosa, colorida. Então ela sobe, sobe, sobe. Aí ela avista uma camada rosa, que é a camada do amor. E essa camada do amor, ela impulsiona essa bola de luz para uma camada branco perolada. E essa camada branca perolada
É uma camada de puro amor incondicional. Se você ainda está avistando pessoas, sobe mais, ainda sua bola de luz. Sobe, vai subindo, 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 até não avistar mais pessoas. Respira fundo. Continua com os olhos fechados. Ao entrar nessa camada branco perolado, você vai avistar um portal de luz. Você adentra nesse portal. E ao entrar nesse portal, a sua bola de luz se desfaz. E você sente o seu corpo se integrar a essa camada. E você se sente integrado ao todo, como se você pertencesse, a essa camada, que é a camada mais elevada que existe. Sinta a presença do Criador em todo o seu corpo. Respira fundo. Ok, sinta essa camada entrar em todo o seu corpo, limpar todo o seu corpo, tirar toda a acidez do seu corpo. Nesse momento, a gente vai ficar um tempinho em silêncio. Procure trazer aquilo que você deseja de mais importante para você, que você está desejando nesse momento. Você pode trazer algo que você queira muito, como um desejo profissional, amoroso, familiar. Você pode também desejar trazer cura para você, limpar algum sentimento. Então, nesse momento, a gente vai ficar alguns segundos em silêncio. E nesse momento, procura trazer tudo o que você deseja para você. Então, vamos lá. Ok. Então, ok, a gente já ficou esses segundos. Então, vamos continuar com os olhos fechados. Vamos trazer para a energia do nosso coração. A gente vai espalhar, a gente vai expandir para as pessoas que a gente deseja essa energia desse amor incondicional nesse momento. Levar para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão precisando. A gente vai enviar essa energia para todo o planeta. Então a gente vai ficar mais uns segundinhos em silêncio. Então a gente vai trazer com a potência do nosso coração essa energia do amor incondicional para essas pessoas e para o planeta. Ok. Então a gente continua com os olhos fechados. Então novamente a gente vai voltar para aqui agora.
Então a gente vai novamente entrar na bolha de luz. Veja que cor agora está essa bola de luz, essa bolha de luz. E essa bola de luz vem descendo. A gente adentra nessa bola de luz, essa bola vem descendo. A gente sai da camada branco perolada, a gente desce, vai descendo. A gente passa pela camada rosa, depois pela camada gelatinosa, gelatinosa colorida. A gente vai descendo, descendo, descendo. A gente passa por uma camada clara, desculpa, camada dourada. A gente desce, desce, desce. Agora sim, a gente vai passar pela camada clara, escura, clara. E a gente desce, a gente adentra no nosso universo, observa o planeta Terra. E a gente vai descendo até a gente chegar no topo da nossa cabeça e a nossa consciência adentra no nosso campo e a gente recebe uma chuva de amor incondicional. Essa chuva de amor incondicional vem integrando esse momento, vem ancorando essa energia da forma mais elevada em todas as células do nosso corpo. E essa energia do amor incondicional desce, 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 chega até os nossos pés, desce até chegar ao centro da Terra. Essa energia do amor incondicional vem subindo novamente, com a potência da Mãe Terra. Novamente ela chega nos nossos pés e vai subindo até chegar no topo da nossa cabeça. Nesse processo ela volta energizando todos os nossos chakras. E novamente essa energia do amor incondicional volta para o nosso coração. E com a potência do nosso coração ela se expande para todo o nosso universo. Respira fundo para ancorar essa energia. Mais uma vez. Uma última vez. Ok, pode abrir os olhos. Olha, não sei vocês, mas eu dei uma desacelerada aqui, já posso ir direto para a cama. Boa E aí, noite, como que pessoal vocês que está sentiram, chegando. pessoal? Por favor, teve gente que chegou aí no meio. A gente estava de olho fechado, que a gente estava aqui fazendo uma meditação. A Tânia estava nos guiando, uma meditação, Theta Healing. Essa live vai ficar gravada, Jenny? Eu vou tentar deixar gravado aqui. Nos contem como que foi. Olha, a Luísa falando que foi muito bom. Lu, beijo, Lu. Então, aí depois você vai ficar gravada, então o pessoal pode depois, quem pegou pela metade, ou quem quiser repetir essa meditação, pode dar um pause para estar ancorando É essa engraçado energia. que vai, eu não sei se aconteceu com todo mundo, mas foi de repente me dando muita vontade de bocejar, porque parece que vai limpando mesmo, e aí você vai tranquilizando, depois fui sentindo a mão aquecer, é bem interessante. Ó, a Klaus Sati disse que amou, não sei se falei certo Oi, o nome Clau. dela, Klaus Sati. Satie. Sati, bacana. Olha, eu gostei muito, foi muito incrível. Para quem chegou agora, fazer só uma recapitulação, hoje foi um bate-papo para falar desse. Olha, a Tassi vai repetir, vai encaminhar. Bacana. Mas olha só, foi um Gratidão, bate-papo. Tassi. Foi um bate-papo para falar do yoga, desse trabalho que eu tenho feito, eu tenho compartilhado com vocês. E esse trabalho lindo da Tânia também. E o intuito é de expandir, né, que a gente conseguia levar isso para muitas outras pessoas, porque a gente sabe que tem cada pessoa está num nível nesse momento e existem pessoas que estão sofrendo muito.
Então, o intuito foi de conseguir, através dessa ferramenta aqui do Instagram, que é tão bacana, temos que agradecer que a gente tem tecnologia e que a gente está conseguindo atravessar esse momento. Então, por que não expandir? Por que não falar? Por que não levar isso para outras pessoas, né, Tânia? Então, Jane, eu ouvi uma pergunta falando com questão, acho que algumas falando de saúde. Na verdade, a saúde, a questão da. Eu acho que as pessoas procuram, vamos dizer assim, que nosso corpo, a nossa saúde, ela leva a gente para buscar algo. Então, eu acredito que muita gente chegou no yoga por conta de questões de saúde. É difícil, assim, eu acredito que a partir de agora, com tudo que está acontecendo, as pessoas vão procurar autoconhecimento, também priorizar. Mas, até então, a maioria era mais comum as pessoas procurarem por conta de saúde, tanto emocional, saúde física, né? O Theta Healing também as pessoas buscam muito por questões de saúde, e não tem nada de errado, foi a forma como a gente viveu até agora. Eu acredito que tudo que está acontecendo é Deus, o Criador, trazendo. É como se fosse se a gente tivesse que colocar ordem nas coisas. Então a gente precisa estar primeiro trabalhando, né, as nossas questões para evitar, porque quando chega no corpo, a gente tem vários corpos e o corpo é a última instância. Então, quando chega no corpo, é porque nos outros corpos já foi chegando isso, né? Então, é muito importante a gente estar trabalhando as nossas questões emocionais, psicológicas, espirituais, para minimizar ou evitar que chegue no corpo, né? Uma das coisas que eu trago para mim, assim, que foi muito importante no meu processo, assim, de autoconhecimento, quando eu iniciei isso, foi que uma vez na verdade, eu ouvi a propaganda, mas eu não cheguei a ver toda a entrevista, do Edson Celulari, quando ele deu uma entrevista para o Fantástico, que a melhor coisa que aconteceu para a vida dele foi o câncer. Porque a partir do câncer que ele começou um trabalho de autoconhecimento, procurou o que importava para ele realmente. E eu acho que a maioria das pessoas também buscam dessa forma, ou grande parte, não vou dizer a maioria, mas que eu acho que a gente, a partir de agora, o universo, a natureza, Deus trazendo, que a gente pode procurar esse autoconhecimento de uma forma mais leve, sem ter que ser pela dor. Por que todo mundo precisa procurar autoconhecimento quando vem a dor? Estou com uma questão física, então não estou conseguindo resolver com remédio ou pela medicina tradicional, então eu vou procurar o que pode ser. Então a gente pode procurar o que pode ser, ou evitar que aconteça alguma coisa antes que isso aconteça, né? Então nossas emoções são as nossas grandes aliadas. Se a gente está se sentindo desconfortável com alguma coisa, é porque a gente tem que olhar para isso. Não importa a terapia ou a técnica que você utilize, seja meditação, porque o meu primeiro passo também, eu comecei a entrar no autoconhecimento com a meditação. E a meditação me trouxe muita sabedoria. Eu comecei a ter muita intuição e na época eu não acreditei que isso fosse real. Eu achava que era coisa da minha cabeça, né? E por que eu achava? Porque as pessoas acham que o que vem na sua cabeça é coisa que você está inventando. Por que você não pode sentir também que é a sua intuição falando com você, falando como que você pode conduzir e tornar a sua vida de uma maneira mais leve, mais suave. Isso pode acontecer. Inclusive, numa conversa que eu tive com a Jenny, eu queria compartilhar com vocês, a Jenny trouxe uma história, achei muito interessante, né? E eu gostaria de compartilhar aqui, Jenny, com o pessoal. É como se fosse ser uma estrada muito longa, assim, na nossa vida de altos e baixos. Mas você está caminhando por essa estrada, você está descalço. E tem muitas pedras no caminho. E se vem alguém que te oferece um chinelo, e você fala, não, eu sou forte, eu vou caminhar com a pedra, com os meus pés mesmo, descalços, isso, me fugiu a palavra. E tudo bem. Mas não, por que você não pode aceitar um chinelo? Por que você não pode aceitar um tênis, se alguém trouxer? Então, por que vocês não podem aceitar? Por que a gente não se permite aceitar uma ajuda?
né? Trazer mais leveza para a gente. Por que que a nossa vida não? Eu sofro mesmo, minha família é assim, meu marido é assim, minha esposa é assim, né? Meu chefe é assim. Por que que tudo tem que ser assim? Por que que não pode ser mais leve? Né? Vem alguém ali falando, olha, você não quer uma carona até o próximo ponto? Você fala, não, eu vou a pé mesmo. Então, foi mais ou menos isso que a gente trouxe, né, Gê? E eu Foi acho que sim, isso foi pode, sim. né? Então, por que que a gente não aceita essa ajuda? Então, é isso que cabe uma reflexão, não é isso? Nossa, foi demais, assim, agora foi até a cereja do bolo. É verdade, a gente está chegando aí já no finalzinho da live, mas você trouxe essa história e para fazer esse fechamento, né? Afinal de contas, esse momento é muito turbulento, mas ao mesmo tempo permitiu criar um espaço, né, para que a gente pudesse buscar e que a gente consiga despertar antes da dor, né? Se for, não tem problema, mas que a gente consiga, Sim. que não espere chegar tão à frente, evoluir tantos assuntos, tantas coisas, para a gente se dar conta de procurar se perceber, o que a gente gosta, o que nos faz bem, o que realmente é importante na nossa vida, o que é ser a família, a nossa vocação, o nosso sonho, colocar isso em prática, porque no final das contas a vida é muito curta. E às vezes a gente não se dá conta disso, você vai vivendo como se fosse um relógio, né? A gente estava no mundo frenético, e aí de repente, literalmente o mundo parou. Quando podíamos imaginar que isso pudesse acontecer, e aconteceu. E muitos puderam parar e observar, e agora entendendo que não precisa fazer isso sozinho, né? Se tiver muito difícil, olha, tem ajuda da meditação, tem ajuda do yoga, tem o chinelo, tem um tênis, tem uma carona, tem a yoga, tem a meditação, tem o Theta Healing, tem uma série de coisas aí, de ferramentas que podem ser utilizadas para amenizar, para pegar na mão, e porque é o intuito da gente e seguir, né? E ser feliz, porque a gente vê nossa vida para isso, né? Com certeza. O que importa é isso, né? Bom, eu vou abrir para as suas considerações finais, Tânia, porque eu acho que já está acabando. Acho que faltam alguns minutos, senão o Instagram já corta Falta. tudo. Então, faça suas considerações para a gente fechar essa noite aí, que foi maravilhosa. Então, primeiro que eu gostaria de agradecer a Gene e ao canal Yoga para você pela oportunidade. Na verdade, assim, é a minha primeira live, então, assim, na hora que eu até coloquei, né, no meu canal lá, falando de alguns medos que surgiram, então, assim, e quando eu tô vindo aqui falar, a gente se põe num lugar de vulnerabilidade. Uma das coisas que eu senti que me ajudou mais, assim, a me fortaleceu mais, é se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Então, por que assim, eu sentia muito controle, eu acredito muito que seja por conta também da minha origem ancestral, essa coisa da rigidez, então, isso é um pouco intenso, né, e nós, orientais, às vezes temos essa dificuldade de libertar, não é fácil, faz isso, faz aquilo, e daí até estava conversando com a Jenny, eu não tenho questões, né, em aparecer, e para mim era totalmente ao contrário, eu morria de medo, tanto é que eu tinha feito um canal no passado para trazer alguma mensagem, mas eu não queria me aparecer de jeito nenhum, né, então assim, eu agradeço essa oportunidade, que é o momento que eu pude ancorar essa minha exposição, essa minha vulnerabilidade, trazer isso de uma forma assim leve. Então eu queria agradecer a todo mundo que está aí presente, gratidão pela oportunidade a todos, né? E só tenho que agradecer a você, Gênio, ao universo, ao Criador, a Deus, por essa oportunidade, e convidar vocês também para me seguirem lá no meu canal, É isso mesmo, esse ponto segue lá. terapeuta, né? Para a gente Bom, trazer várias coisas interessantes.
E agradecer, Desculpa só aqui. isso. Desculpa que Vai apareceu o cair. reloginho ali, tem 13 segundos. Yoga Teta Healing também é ortoterapia. Bom, gente, agradeço a todos vocês, um beijo, vai cair